Aí convidamos ela, nossa nutricionista Alexandra Saharovski, para contar tudinho. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, tudo bem? Como é que foi o carnaval? Ótimo. Depois das suas dicas, todo mundo usou as dicas? Será que o pessoal usou o suco pós-ressaca? Suco pós... Graças a Deus não precisei, dei uma controlada. Você controlou? Mas olha, muita gente deve ter usado, né? Ale, negócio Vamos é o seguinte, lá. Esse assunto bomba, falar de alimentação e de treino é dúvida, não tem como a gente dizer, né, outra coisa, porque a gente está falando aí de um gasto calórico para uma atividade física. Certo. E estamos falando de uma reposição, sendo que tem gente que quer ganhar músculo, tem gente que quer emagrecer, tem gente que quer, de repente, definir, né? Manter, exatamente. Então, tudo isso vai mostrar e dizer o que a gente pode comer antes ou depois. Sim. E aí, a gente preparou uns mitos e verdades. Vamos lá. Para colocar para o pessoal de casa, eu quero só ver. E enquanto isso, ela vai respondendo nossos mitos e verdades, a gente vai ilustrar com muitos pratos e horários que tem aqui. Olha que interessante, se vocês olharem bem a plaquinha, tem umas assim, 1 hora antes do treino, 20 minutos antes do treino. O tempo faz diferença? Faz diferença, por causa da absorção do nutriente, né? Então, nós vamos dizer, 1 hora antes do treino, né? Uma hora e meia, né? Dá pra gente fazer uma refeição, ela mais completa. Por exemplo, colocar um carboidrato de baixo a médio índice glicêmico, colocar uma proteína junto, como tá demonstrando esses pratos aqui, né? Então, por quê? Porque vai dar tempo do organismo absorver. Porque se você colocar, por exemplo, uma proteína meia hora antes da atividade física, essa proteína vai estar sendo digerida na hora que você está fazendo o exercício físico. Então, não é muito interessante. Entendi. Entendeu? Então, isso tem que ser levado em conta para todo mundo, não só quem quer ganhar músculo ou quem quer perder peso. Qualquer pessoa, qualquer objetivo que seja. Mas lembrando que para aquelas pessoas que querem ganhar músculo, para aquelas pessoas que querem perder, definir, tudo vai depender de ajustar a alimentação com o tipo do exercício. Tá? Então tem isso também. Tem as quantidades, tem o antes e o depois. Então tem uma série de mecanismos que você utiliza para determinado objetivo que aquela pessoa busca. Então mandem perguntinhas, @vocêbonita.tv com a sua atividade física. O que você faz? Aí a gente já esclarece todas as dúvidas aqui. Vamos pro primeiro mito ou verdade, então. Olha lá. Mito ou verdade na tela, alimentação pré e pós-treino, hein? Vamos ver. Mito ou verdade? O melhor seria só tomar o whey protein pós-treino. Isto é mito ou é verdade? É um mito, né? O whey protein, ele serve para ser utilizado em várias partes, em qualquer horário que seja da sua alimentação. Por que a gente preconiza utilizar o whey protein após a atividade física? Porque após a atividade física é o momento que a gente está na janela de oportunidade. O organismo está lá funcionando que nem uma esponja para absorver tudo que entra. O whey protein, ele é uma proteína de rápida absorção. Então, por isso que a gente fala, tome após, mas você pode colocar um whey protein antes da atividade física, um whey protein num lanche da tarde, principalmente aquelas pessoas que buscam emagrecimento, que a gente diminui o carboidrato e aumenta a quantidade de proteína, um lanche com whey protein é uma estratégia para ser utilizada também. Então, é um pouco de mito. Então, ele é digamos que ele é mais eficiente para colaborar aí com esse músculo num pós. Porém, quem não consegue levar, por exemplo, para o trabalho, alguma coisinha. Alguma proteína, pode por levar exemplo, suplemento. A gente utiliza muito lanche com ovos. De repente, não é muito bacana para a pessoa levar o ovo ali. Aí a gente indica um whey protein, né? Lembrando, Carol, também que o whey protein, ele não é assim, você precisa tomar, você tem que tomar o whey protein para ter um objetivo. Qualquer proteína que você utilizar num pós-treino, ela vai te trazer um benefício. A gente utiliza o whey protein pela praticidade, pela rápida absorção, enfim, por causa disso. Mas qualquer proteína que for utilizada vai te trazer benefício, tá? Agora, não é regra. Até uma curiosidade, lembrando que você é vegetariana, né? Isso. Como é do leite, quando a gente fala do whey protein, vegetarianos, então... Usam. Dependendo da classe do vegetariano. Eu, por exemplo, eu sou ovo-lacto vegetariana, então eu tomo. Agora, se for um vegano, por exemplo, não tomaria um whey protein. Mas aí ele pode tomar um suplemento de arroz, por exemplo. Arroz, ervilha, soja, enfim, né?
só tomando um pouquinho de cuidado com a utilização da soja, né? Mas isso é uma outra conversa. Mas pode ser também utilizado a soja. Ai, que legal. A então, soja, ervilha. Aqui, a questão desse mito ou verdade também cabe para vegetarianos e veganos, porque sim. o mercado já apresenta suplementos à base, então, de proteínas vegetais. Sim, sem dúvida. Isso é muito legal, né? Poucas vezes a gente para pensar que até esse mercado aí a gente já consegue ter um suplemento que você faz ali, uma batida que é de ervilha. Hoje em dia, né? Esse mercado é muito louco para as pessoas veganas ou vegetarianas ou que tem alguma restrição alimentar, está crescendo muito. Tem um monte de produto aí que você olha e você fala, nossa, mentira que existe isso, e existe, né? É só procurar, é só pesquisar que você acha bastante coisa, bastante novidade também. Vamos pro próximo mito ou verdade na tela, daqui a pouquinho eu quero ver sua pergunta, hein? Mito ou verdade? Olha lá. Comer tapioca no pré-treino ajuda a perder peso. Bora pra tapioca, isso é mito ou é verdade, Ale? Carol, tem muita gente que tem dúvidas sobre a tapioca, tem muita gente que pergunta em consultório por causa da tapioca, né? Muita gente também me escreve perguntando em lanche tudo com é tapioca, né? A tapioca virou tudo. Se tornou teve um boom em cima da tapioca, né? Mas assim, a gente sabe que tapioca é de alto índice glicêmico. Ela é comparada com um pão branco. Para quem quer emagrecer, não seria muito indicada a utilização da tapioca. Né? Talvez, assim, num pós-treino, sei lá, de uma corrida, de repente você entraria com uma tapioca. Ou uma quantidade até pequena. Ou uma dela, quantidade né? pequena, mas para emagrecimento ela não é muito indicada. E aí, então, já te pergunto, o que a gente tem aqui que pode ser uma estratégia de pré-treino? De pré-treino? Para emagrecimento, vamos ver. Vamos supor que seja 1 hora antes, né? Tá. Então a gente tem a estratégia do pão integral, tá? Que seria de médio índice glicêmico. Você pode misturar com proteína, tanto peito de peru como queijo branco, né? Lembrando de nunca ficar utilizando sempre o peito de peru, por causa da quantidade de conservantes, dos nitritos, nitratos, enfim, que não é muito indicado, que são substâncias cancerígenas, né? Que a gente já falou aqui também. Mas de vez em quando, um peito de peru, ele pode entrar sim no seu pré-treino, tá? Eu acho interessante você tocar nesse assunto, porque em todas as nossas pautas, e aí as pessoas estão acostumadas, né? Quem segue, enfim, e tenta colocar tudo do mais saudável o dia inteiro. É claro que a gente tenta, e eu acho isso ótimo, mas a gente sabe o quanto hoje não dá pra viver numa bolha. Não dá. Não dá. Né? Então, assim, tem que também ter o equilíbrio. Eu acho que tem que dosar um pouco, né? Eu acho que, como você sabe, no meu trabalho eu detesto proibir qualquer tipo de alimento, a não ser, lógico, que você tenha uma patologia, né? Que você apresente alguma patologia. Mas eu acho que esse terrorismo nutricional, eu acho que não precisa ter. Uma vez ou outra, você se dá o luxo de comer alguma coisa que você goste, ou alguma outra coisa que seja ali bombardeada, tal, não pode por causa disso, acho que não tem problema. Sim. O problema é você ficar utilizando determinados alimentos sempre na sua dieta. E né? seguir ter como com rotina alimentar determinados alimentos que a gente sabe que a longo prazo não vai trazer benefício algum para a saúde. Nesse caso, então, a pessoa que vai comer 1 hora antes de treinar, ela pode usar uma fatia de pão integral, pode usar peito de peru, pode usar queijo branco e vai treinar. E vai treinar. Pode até acrescentar um suco, uma água de coco. Tá. Agora, as pessoas também, antes de ir pro próximo mito ou verdade, têm aí a sensação que quando elas vão treinar, elas precisam comer muito, né? Porque, é claro, ela vai gastar. Só que quem quer emagrecer já tem um estoque. Isso também é algo importante. Isso também é algo importante. Outro ponto, né? Como que foi a sua alimentação antes dessa sua refeição pré-treino? Isso é muito importante também. Aqui a gente, claro, tá falando de alimentação no café da manhã, que seria a primeira refeição. Mas vamos supor que é uma pessoa que treine à tarde. Como é que foi esse café da manhã, esse almoço, né? Até chegar no horário do treino. Então tem tudo isso também. Pode ser que não precise de tudo. Pode ser. Pãozão assim. Pode ser. Pode ser que ela tenha almoçado tarde e vai treinar, sei lá, depois de 2 horas antes. Não precisa consumir tudo isso, né? Mas 1 hora depois a gente ainda tem energia desse café da manhã. Tem, ainda tem. Porque às vezes a pessoa acha também, ai, nossa, já faz 1 hora que eu vou comer de novo. Não tem. Então, mas daí que seria importante. Vamos supor que a pessoa, ela fez essa refeição 1 hora antes, teve um gasto ali durante 1 hora. Tá? É interessante repor esse gasto, principalmente para quem está buscando hipertrofia. É importante consumir uma quantidade de proteína, sim. Depois. Depois. Então é importante ter a refeição pós-treino também.
né? Porque fora esses outros alimentos, tem uma série de outros nutrientes que é importante ser colocado num pós-treino, como utilização, por exemplo, de ômega 3 para inflamação. De repente, consumir um suco com gengibre, que tem propriedades anti-inflamatórias. Então, são uma série de pro pós-treino. Pro pós-treino. Você diminui a inflamação. Isso. Legal. Uma série de estratégias que a gente utiliza. Então, a alimentação pós-treino é muito importante também. Tá. Então, vamos pro próximo mito ou verdade. Daqui a pouquinho, perguntinha do público. Já tem, Glaucia, daqui a pouquinho? Vamos colocar uma, então? Daqui a pouco, então. Minha diretora que manda. Mito ou verdade? Caso minha atividade ultrapasse 60 minutos, então, devo me alimentar? É o que você disse? Sim. É verdade. É verdade. Só que o que a pessoa vai comer, Ale? Então, essa alimentação vai comer que a outro pão, né? Ou pode comer outro pão? Pode ser outro pão. Essa refeição que a gente chama de refeição intermediária, né? Que está entre os exercícios, porque tem gente que vai para academia e fica 3 horas treinando, ou tem gente que está numa maratona que vai ultrapassar a 1 hora. Tá. Então você pode colocar um pão branco, você pode colocar uma banana, você pode colocar uma água de coco, você pode colocar um isotônico, um suco de fruta. E uma proteína? Aí não precisa, porque você está repondo glicogênio para dar continuidade, para te dar energia para continuar o restante da atividade física. Entendeu? Vamos supor que você vai ficar mais 1 hora lá na atividade física. Então você faz essa atividade para repor esse glicogênio. Agora, e a pessoa que acordou, fez um café da manhã até belezinha e fez uma caminhadinha? Aquela marcha lenta, mas é a caminhada. Fez. Caminhou 1 hora, mas na marcha lenta. Tá. Precisa comer depois? Será que se tem essa necessidade de comer, dependendo do que ela comer no café da manhã? Eu acho que talvez não, né? Já então, esteja ali saciado, porque a caminhada não queima tanto assim. Não. E dependendo assim, como você está falando, uma caminhada lentinha de, sei lá, 1 quilômetro, vamos supor, no máximo 2, né? Se acelerar um pouquinho, aumentar essa velocidade, já queima. Então, mas daí tem toda uma estratégia por trás dessa caminhada, né? Será que tá queimando mesmo? Será que não tá? Então, por isso que eu... no assunto da caminhada, porque eu imagino que no seu consultório, quando a gente vai falar, eu faço atividade física. Qual? A maioria diz, eu faço uma caminhada. Então, até que ponto a caminhada é considerada uma atividade física pra gente falar de uma alimentação queimar de gordura, né? Pra queimar gordura. Sim, não desvalorizando a caminhada. Não, porque eu acho que pra quem não faz nada, a caminhada é tudo. Sim, principalmente pra saúde cardíaca, né? Mas assim, será que tem essa necessidade mesmo? Tem essa pergunta, né? Acabou de me falar. Então, antes e depois da caminhada, muda alguma coisa? Quando a gente fala de encaminhada, a gente pode dizer que a caminhada é um treino? Ou a caminhada entra no nosso... O que você come normalmente? Eu como isso na quantidade certa. Tenho que comer um pouco mais porque eu vou gastar numa caminhada? Então, será que vai gastar tanto nessa caminhada? Talvez não. Talvez um café da manhã normal, um café da manhã que você coloca ele para uma pessoa, estou chutando para uma pessoa que esteja no processo de emagrecimento. Colocar um pão com um pouquinho de geleia, uma fatia de queijo branco ou um ovinho, ok, ideal. Não vai ter tanta preocupação depois de fazer uma refeição pós-treino, porque ali não teve uma perda muito grande, não transpirou muito também, entendeu? Então não tem essa necessidade. Talvez seria mais interessante até você... formular, de repente, uma próxima refeição como um almoço. Fazer um almoço mais estruturado do que fazer um pós-treino. Entendeu? Não precisa comer depois já vai ter aí o almoço. E a gente sabe que também, para as pessoas que querem perder peso, segurar a alimentação até meia hora, 40 minutos, depois da atividade física, é uma estratégia também. Tá? Não, e na verdade, quando eu cito do lance da caminhada, eu acho que assim, que bom que pelo menos a pessoa falou, não, para caminhar, vou acordar, vou lá fazer minha caminhada, não. Mas eu acho que às vezes as pessoas acabam fantasiando que a caminhada vai trazer muito resultado. Hipergasto e nós estamos aqui para falar a verdade. Sim, eu não sou profissional de educação física, mas eu aprendo com vocês. Sim. Então, assim, um gasto de uma caminhada talvez não seja uma estratégia suficiente para que a gente coloque uma refeição a mais no dia, considerando o treino. Não é isso, Ale? Eu acho que você pensou de uma forma correta. Preconceito com a caminhada. A caminhada é fantástica, sendo que tem pessoas que só podem fazer a caminhada. Exato. Só que
como que a caminhada é inteligente? Se a gente aumentar um pouco a velocidade, o grau de inclinação, tem um monte de coisa, a pessoa vai pra esteira, a pessoa consegue fazer isso. Sim, exatamente. Né? Então eu acho que são aí a gente tá aqui pra falar a verdade. Às vezes a pessoa realmente acha, já comecei a fazer minha caminhada e tá tentando ver o resultado rápido. Assim, eu também não sou, né, professora de educação física, na minha formação eu não tenho educação física. Mas assim, a gente sabe pelo que a gente lê, pelo que a gente estuda, ou próprio pelo que a gente mesmo faz, né, que as pessoas muitas vezes vêm no meu consultório, doutora, você acha que uma caminhadinha vai ajudar? Quantas vezes você está fazendo essa caminhada? 2 vezes por semana. O que eu falo? É melhor do que você estar sedentário. E depende da faixa etária também da pessoa. Depende Claro, acima de tantos anos vai dar X resultado. Para quem está numa fase mais jovem, que tem um metabolismo mais acelerado, dá outro. Dependendo da patologia também, porque às vezes tem pessoas que não podem fazer atividade física. Não pode mesmo. Sim, olha, joelho, o médico proibiu a fazer. O que o médico te liberou a fazer? Uma caminhada leve. Tá. Né? E aí a pessoa adequa a alimentação, a caminhada leve. Vamos colocar a perguntinha do público agora? É essa que tá pronta? Na tela. Olha lá, quem escreveu pra gente? Missiane, um beijo. Treino para ganhar massa muscular. Então ela treina às 6 da manhã. O que ela deve comer antes de malhar? Então o caso dela, quando ela cita ganhar massa, é a hipertrofia? Sim, a hipertrofia. Seria o trabalho de músculo, o volume muscular. Então, uma sugestão que a gente pode dar, fazer uma refeição 1 hora antes, né? O que a gente pode colocar nessa refeição? Pode ser torradas com ovos e um suco, tá? E aí a gente vai modificar as quantidades. De repente, 3 torradas para ela é pouco. De repente, tem que aumentar um pouquinho desse carboidrato. Entendeu? Para hipertrofia tem que aumentar um pouquinho. E após também, né? Então, a gente pode ser tem que sempre ter o carboidrato e uma proteína. Sim. Tá? E aí o pós-treino também, que daí tem que ver como é que foi esse treino, que tipo de treino que foi, que membro que ela utilizou, qual foi a sessão de treinamento. E após isso, reformular um pós-treino. Né? Que de repente, lembrando, Carol, a proteína, como você falou. Isso. Lembrando que a gente sabe que o consumo exagerado de proteína nas refeições, ele não dá diferença. Deixa eu explicar como. Vamos supor que o whey protein, ele vem num scoop, né? Um scoop tem média ali de 25 gramas de proteína. A pessoa acha que se consumir dois scoops vai dar 50 gramas de proteína. Ela vai hipertrofiar mais rápido ou vai ter uma hipertrofia maior. E não vai. A gente sabe que o organismo nosso, ele absorve até 25, no máximo 30% de proteína por refeição. Entendeu? Não adianta aumentar muito. Não adianta. Ele vai virar um estoque de alguma coisa. De gordura, provavelmente. Que não vai... Entendi. Né? Interessante isso. Não vai adiantar, então não adianta. Pessoal, não entre nessa... De ficar aumentando muito, principalmente repente, no pós-treino, entendeu? Fazer o exercício bem feito e consumir a quantidade correta uma vez... É o que dá o resultado. E aí você formula você prescreve essa proteína de acordo com o restante do dia. Não numa refeição lá, só você vai colocar aquela quantidade total de proteína, entendeu? Perfeito. Musculação, mito ou verdade? Pode ajudar na perda de peso. E aí, Ale? Carol, as pessoas têm medo de fazer musculação, principalmente as mulheres, de ficar aí super hipertrofiadas, enfim. Super poderosas? Ou super poderosas, né? As pessoas não precisam ter medo de fazer musculação. Pode fazer musculação para emagrecer, que eu acho que deve também, porque a musculação ela vai segurar a sua massa muscular. E aí a musculação tem diversos trabalhos, tem hipertrofia, tem bisete, tem tricete, tem pausa ativa, tem a Alê sabe tudo dessa parte, gente, da musculação você sabe tudo. Sei, é só treinei muito. O que é isso? Como é que é? Tem tricete, bisete, tem pausa ativa. Então tem uma série de tipos de treino que você vai fazer para o seu objetivo. Então não precisem ter medo de fazer musculação. É verdade que ajuda. Pode ajudar a emagrecer. Que coisa boa. Conciliando, é claro, com uma alimentação adequada para a perda de peso, né? A gente pode dizer, se a gente usa só a palavra musculação, que são os aparelhos e algumas outras alternativas nas academias, mas que aquele treino funcional que usa também um pouco de peso, enfim, e outros exercícios, a gente pode colocar nesse contexto? De Ou musculação é musculação?
Eu acho que funcional é funcional. É outro contexto, Tá. é outro contexto, é outra espécie, é outro estímulo que dá, entendeu? Tá, é diferente. De repente uma musculação mais funcional, de repente pode ser. Pode ser, entendeu? Um funcional com um pouco mais de musculação, Mas pouco menos. a musculação é aquele exercício clássico, né? Com os aparelhos, enfim, que tem as repetições, as séries, né? Então. E ainda falando em atividade física, numa fase mais madura, a musculação é indicada, Nossa, não é? super indicado, principalmente para as mulheres que entram na menopausa, né? Lembrando, mulheres, de aumentar o consumo de proteína, principalmente na menopausa, porque a perda que a gente tem muscular é muito grande. E a musculação entra lá para ajudar a não ter essa perda. E outra, a musculação também é super indicado porque ela não tem impacto. É verdade. Né? Então é uma atividade voltada para aquelas pessoas que não podem sofrer tanto impacto. Aí a gente né? falou da caminhada, que fica uma caminhada meio lenta. Coloca a caminhada com a musculação. Aí triplicou, perfeito, triplicou ótimo. o resultado. Aí eu acho que dá até para aumentar um pouquinho a refeição. Aí pode comer um pouquinho mais, eu né, Ale? acho. Tá aí, então. Tá bom? Sempre dando dicas, né, claro, pra gente saber, então, como conquistar o resultado. Vamos falar um pouco de hidratação? Vamos. Atrapalha ou ajuda? A hidratação precisa ser feita, mas a gente tem que lembrar que não adianta fazer a hidratação só antes do treino. A hidratação tem que ser ao longo do dia. A gente utiliza, em média, um dos protocolos, tá? É utilizar 0,30 ml por quilo de peso. Tá. Para você ter uma hidratação adequada. Lembrando que se for fazer uma atividade física, essa hidratação tem que ser de 500 ml até 2 horas antes, para você estar ali, bem hidratado, para poder realizar a atividade física sem se desidratar, né? Perfeito. E aí a gente pode usar tudo que tá aqui? Então Mais ou depende, porque aqui a gente sabe que são sucos ou água de coco, eles são ricos em carboidratos. Então o ideal mesmo é utilizar a água. Sempre a água. A gente dá tanto exemplo de água aromatizada, água com gengibre, água com ervas, enfim. Utilize da água. Tá aí. Né? Vamos fechar com uma perguntinha do público, diretora. Tem, não tem? Vamos lá. Tem várias. Vamos ver quem escreveu pra gente. Rosana, obrigada, um beijo. É verdade que temos que ficar 2 horas sem comer nada depois do treino? Você já contou que algumas pessoas... Ou é o contrário, né? Precisam repor. Ficar, assim, 30 minutos, 40 minutos sem se alimentar depois do treino, para uma estratégia para perda de peso, pode ser uma estratégia. Mas o ideal é não ficar sem se alimentar até 2 horas depois da atividade física. Porque senão pode Por causa da janela de oportunidade, que a gente precisa daqueles nutrientes para repor. Tá bom? A pessoa acha que não comendo, Sim. não vai entrar e aí não vai estocar. E não é bem assim. Não é. Ele entra e não estoca, ele aumenta músculo. Sim. Melhora e energia. repõe outras coisas também, outros nutrientes, repõe cálcio, repõe sódio que perdeu na transpiração. Tá. Então são uma série de nutrientes ali que você repõe na alimentação pós-treino, não só carboidrato ou proteína. Entendi. Né? Então a alimentação pós-treino é super importante. Só mais uma pra encerrar, pode, diretora? 1 minutinho, pá, na tela. Não tem? Posso fazer do meu? Ai, adoro. Eu adoro pegar ao vivo. Eu mando beijo. Meninas, um beijo. Obrigada pelo carinho. Aqui, ó. Tararã. Adoro quando a internet tá rápida. Ah lá, Ale, que sucesso. Pergunta que não acaba mais. Vamos lá, minha amiga. Essa é boa. Não, essa a gente acabou de falar. A gente respondeu. Tá vendo? Sem ler, eu já... Você já sabe, já tô né? pensando o que elas estão perguntando aqui. Esse é legal. O nomezinho, ó. Aprendendo a ser saudável. Gostei disso. O que é melhor consumir junto com o whey protein no pós-treino sem prejudicar a absorção de proteína? Suco de uva integral seria uma boa estratégia para hipertrofia? Ou ela diz que ela não se dá bem com maltodextrina e ela tem medo de ganhar muita gordura com o uso dela. Então vamos explicar. Olha, O que é maltodextrina? Maltodextrina é um açúcar, tá? É um carboidrato de rápida absorção. Então, muita gente utiliza no pós-treino, buscando principalmente a hipertrofia. Porque lá atrás ficou-se, né? Enfim, artigo científico, enfim, se falava muito. Para o ganho de massa muscular ou para a hipertrofia, era interessante você misturar uma proteína com uma quantidade de carboidrato. Tá.
ela está falando de whey protein, certo? Sim, Foi essa sim. pergunta. Hoje a gente sabe que não tem a necessidade de consumir o whey protein junto com um carboidrato para a hipertrofia. Só o whey protein, ele faz esse papel, tá? Então não precisa. Porque ela diz bem claro, fiquei com medo de engordar por ser um carboidrato. Sim, ela não se deu bem com maltodextrina, enfim. Então não precisa. Para hipertrofiar não tem a necessidade de consumir junto com o whey protein o carboidrato. Tá? O whey protein, ele vai te dar o pico de insulina necessário para ter a hipertrofia. Tá? Disse tudo. E eu só posso agradecer mais uma vez. Ela que é nutricionista clínica e esportiva, por isso que a gente aborda temas como esse, Alexandra Saharovski. Quem quiser saber mais, vou colocar aí na tela para vocês, ó. Insta, @alepronutri, tudo junto, @alepronutri. E quem quiser saber mais também, um contato telefônico, é o WhatsApp, né? É o WhatsApp. É o WhatsApp esse, 976196811, 976196811. Posso deixar um beijo para os meus seguidores, que sempre são muito carinhosos, sempre estão apoiando, sempre estão defendendo a gente também, ó. Um beijão pra vocês. Disse tudo, isso é bom demais. Obrigada, Ale. Até a próxima. Daqui 15 dias ela está de volta.